dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos. Hoje gostaria de cumprimentar você que se inscreveu no meu canal. Gostaria de agradecer você pela confiança no meu trabalho e a você que visita hoje pela primeira vez. Espero que você goste da aula, espero que você se prepare bem para os concursos, para os exames de ordem, né? E você se inscreva e você ative as notificações do nosso canal. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Poucos advogados se dedicam a essa área, e eu sou um deles. Gosto muito dessa área, fui criado nessa área, fiz vários júris nessa área. E nós vamos falar do roteiro do julgamento do Tribunal do Júri em plenário. Então eu vou fazer de uma maneira bem simples, bem didática, né? Para que todos compreendam. Primeiramente, a segunda fase, ela começa com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. É na segunda fase do Tribunal do Júri que vai ser apreciado o mérito da questão. E é também na segunda fase do plenário do júri, a partir da sentença de pronúncia, que você pode requerer o desaforamento, que já foi alvo de uma aula anterior minha. Então, o procedimento do júri, basicamente, ele se compõe de algumas fases. A primeira delas, o juiz, após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, ele vai designar o julgamento pelo júri. Uma vez designado o julgamento pelo júri, a segunda etapa é a formação do conselho de sentença. A terceira etapa é a instrução do processo com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa. A quarta fase são os debates orais. A quinta fase é a formulação dos quesitos. A sexta fase é a votação dos quesitos pelos jurados na sala secreta. A sétima fase é a sentença. E a oitava fase são os recursos cabíveis da sentença. Então, primeiramente, o que nós vamos falar devagarzinho é que, havendo o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, o processo ele é remetido ao juízo competente, que é o Tribunal do Júri, por força de dispositivo constitucional, porque compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos, tentados ou consumados contra a vida e também dos crimes conexos. Quando nós falamos a respeito disso, uma vez o processo estando na vara do júri, nós vamos ter que nos atentar para o artigo 522. Depois que o processo é enviado à vara do júri, o juiz vai intimar as partes, o Ministério Público, a defesa, o assistente de acusação, se houver, para que no prazo de 5 dias arrolem testemunhas. Uma dicasinha para quem vai prestar exame de ordem, para quem vai prestar concurso. No júri, não é permitida a leitura de documentos que não forem juntados em até 3 dias antes do julgamento do júri. Isso vocês vão encontrar no artigo 479 do Código de Processo Penal. Uma vez indicado as testemunhas e uma vez arroladas as testemunhas, e eu sempre instruo, né, os colegas nos cursos que eu faço sobre o júri para requererem a intimação na forma da lei, né, para caso a testemunha falte, você possa pedir a sua condução coercitiva. O juiz vai, então, designar a data para julgamento pelo plenário do júri. Muito bem. Uma vez designado, né,
o conselho, são convocados e sorteados, anotem aí, 25 jurados. O número mínimo para início da sessão é de 15 jurados. Então são sorteados 25, mas para realizar o júri é necessário 15 jurados. Aonde eu vou encontrar isso, professor? No artigo 463 do Código de Processo Penal. Havendo o número mínimo de 15, o juiz instala a sessão. Não havendo o número mínimo de 15, ele redesigna o julgamento. É necessário lembrar que o Tribunal do Júri é formado por um juiz de direito, que é o juiz togado, e por 7 jurados, que são jurados chamados de jurados leigos. Muito bem. Quando nós falamos sobre os jurados, é necessário dizer que, quando eles são convocados e sorteados, as partes são intimadas, né? Elas sabem quem são os jurados, e aqui é importante, né, pegar a lista de jurados e verificar quais são os jurados que você vai aceitar, quais são os jurados que você vai excluir, etc. Quantas recusas eu posso fazer no Tribunal do Júri? Isso está no artigo 468. Quando o juiz procede ao sorteio dos jurados, cada parte pode recusar até 3 jurados sem motivo, tá? Se houver um motivo, como se trata de juiz, aí nós já estamos falando de exceção de suspeição. E a exceção de suspeição no júri contra o jurado, ela deve ser feita oralmente e pedindo para que o juiz consigne essa recusa em ata. Uma vez formado os 7 jurados, o juiz então procede ao compromisso dos jurados. E esse compromisso é importante porque a partir do momento que ele é compromissado, ele passa a ser considerado como funcionário público. Porque funcionário público é todo aquele que, de forma total ou parcial, gratuita ou onerosamente, presta serviços ao Estado. Uma outra coisa interessante dos jurados: uma vez sorteados, os jurados se tornam incomunicáveis, e qualquer quebra de incomunicabilidade leva à nulidade do julgamento. Eles prestando o compromisso, uma vez prestado o compromisso, nós vamos para a instrução. Primeiro é ouvida a vítima, se houver, depois as testemunhas que foram arroladas pela acusação, posteriormente as testemunhas arroladas pela defesa e, por fim, né, o acusado. Vamos nos lembrar do número. 8 testemunhas podem ser arroladas na primeira fase e 5 testemunhas podem ser arroladas na segunda fase. Uma outra questão interessante é a questão do interrogatório do acusado, que vocês vão encontrar no artigo 474. Né? Ele é o último ato da instrução. Se o acusado estiver preso, é obrigatória a sua presença. Mas se ele estiver solto e ele não comparecer, o júri pode ser realizado sem a sua presença. Vamos também relembrar os direitos do réu: o direito de permanecer em silêncio, o direito de não responder às perguntas que possam prejudicá-lo, ou seja, o direito de não produzir prova contra si próprio. Uma vez ultimado, né, a questão do interrogatório do acusado, é realizado ou passa-se aos debates orais. Vamos, novamente, falar sobre os debates orais. Quem fala primeiro? O Ministério Público. Né? Havendo um réu, professor, será de 1h30. E o mesmo prazo de 1h30 é concedido à defesa. Havendo mais de um acusado,
vocês vão ver no artigo 476, o prazo para os debates orais será de 2 horas e meia. Vocês vão encontrar no 476. Durante os debates, sob pena de nulidade, não se pode fazer referências durante o julgamento sobre a sentença de pronúncia, sobre o uso de algemas e o silêncio do acusado, também sob pena de nulidade, que vocês vão encontrar no artigo 478. Nós vamos então para outra situação. Depois que a defesa termina sua fala, é dada a palavra ao Ministério Público, se ele vai desejar fazer o uso da réplica. O prazo da réplica é 1 hora. Somente haverá tréplica se houver réplica. Né? Então, o que vai acontecer? O juiz vai perguntar para o Ministério Público: o senhor vai desejar fazer o uso da réplica? O Ministério Público pode dizer sim ou não. Se ele disser sim, automaticamente a defesa terá direito à tréplica. Se ele disser não, vai-se para o julgamento dos quesitos. O prazo da réplica é de 1 hora. Da tréplica também é de 1 hora, né? Se houver um réu em plenário. Um réu em plenário, 1 hora. Havendo mais de um réu, o prazo da réplica e da tréplica é de 2 horas. Tá? Então, só gravar o número 1. Tem um réu em plenário? Tem. Qual que é a réplica? 1 hora. Mais de um réu em plenário. Qual que é o prazo da tréplica? 2 horas. Aonde está isso, professor? No artigo 477 do Código de Processo Penal. Uma vez terminada a réplica e a tréplica, de acordo com o que foi explanado no plenário, o juiz vai formular os quesitos. E eles são formulados de acordo com as teses que foram sustentadas em plenário. E os quesitos seguem uma ordem, que é a seguinte: primeira, a autoria; segunda, a materialidade; a terceira é a absolvição sumária; a quarta são as teses da defesa; a quinta é a tese da acusação; e, por último, as agravantes e atenuantes genéricas. Né? Os jurados, depois dos quesitos serem explicados, eles vão para a sala secreta. Lá na sala secreta, eles vão receber uma cédula escrito sim e uma cédula escrito não. É diferente do júri americano. Lembra que eu falei que os jurados no Brasil são incomunicáveis? Aqui eles votam com uma cédula sim e uma cédula não. Na sala secreta estarão presentes o juiz, o Ministério Público e o defensor. Então o juiz faz a pergunta, o réu, fulano de tal, ele efetuou disparos contra a vítima? Vem o primeiro oficial de justiça, recolhe o que a gente chama de votos válidos. Depois vem o segundo oficial de justiça, que recolhe os descartes. Né? Os jurados vão ficar em silêncio e apenas vão colocar dentro da sacolinha a palavra sim ou não. Se eles se comunicarem dentro da sala secreta, o julgamento é nulo. Na primeira sacolinha é o que vale, são os votos válidos. A segunda sacolinha são os descartes. Quando atingir o número de 4, a votação é encerrada. Se os jurados afirmarem, por exemplo, que não houve crime, o júri é encerrado. Se negarem que o réu foi o autor do crime, o júri é encerrado. Se votarem que o réu agiu em legítima defesa, o júri é encerrado. Então, se eles votarem não no primeiro quesito, não no segundo quesito, se eles votarem não no primeiro quesito por 4 votos, já está encerrado o júri.
No segundo quesito, um não por 4 votos, está encerrado o júri. E existe uma situação que é importante vocês lembrarem, que é um quesito obrigatório. O jurado absolve o réu. Então, neste caso, se ele votar sim, estará encerrado o júri. Vocês vão encontrar também essa matéria no artigo 483 do Código de Processo Penal. O juiz, ele vai então, depois de que o júri o jurado decidiu, ele vai, em atendimento à votação dos jurados, proferir a sua sentença. Ele fica preso à decisão dos jurados por força constitucional. Ele deve obedecer ao comando dado pelos jurados quando da votação dos quesitos. Então, ele vai ter que absolver, condenar ou desclassificar o crime de acordo com a soberana decisão dos jurados, segundo o texto constitucional que garante a soberania dos vereditos do júri nessas situações. Quando eu falo isso para os meus alunos, né, quando a gente acompanhava os julgamentos, né, qualquer decisão do júri é impugnável, mas ela é impugnável através do recurso de apelação. E no recurso de apelação, como eu já falei em vídeos anteriores, da sentença do júri, só pode caber 2 pedidos: ou de diminuição de pena pela defesa, ou de aumento de pena pela acusação, ou de realização de um novo júri. Jamais peça a absolvição do acusado em recurso de apelação do júri, porque é um erro gravíssimo, né? Porque a competência constitucional é do soberano Conselho de Sentença dos Jurados. Quando nós falamos do Tribunal do Júri, né, muitas críticas são feitas, né? E ele é mantido pela Constituição Federal para os crimes dolosos contra a vida, né? Ele é mantido para as situações também dos crimes praticados em conexão com os crimes contra a vida. E para facilitar o estudo, a gente vai fazer um resuminho. O juiz designa o julgamento, 25 jurados são sorteados. Para realizar o júri é necessário 15 jurados. Eu posso, sem motivo, recusar 3 jurados. Uma vez formado o conselho de sentença pelo compromisso, vão-se passar a instrução do processo, ouvirá, primeiro, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, por último, o júri. Haverão os debates orais. Se houver a réplica, haverá ou não a tréplica. O juiz formulará os quesitos de acordo com as teses levantadas em plenário. Os jurados são levados à sala secreta onde votarão os quesitos. O juiz vai proferir a sentença em conformidade com o que foi decidido pelo magistrado, e o recurso da sentença do Tribunal do Júri é o recurso de apelação. Posso pedir o desaforamento, professor? Pode, desde que já seja nessa segunda fase. Vamos lembrar dos debates orais. Um réu será, né, quando terminar os debates, em havendo um réu, será 1h30. O mesmo prazo de 1h30 para a defesa, havendo um réu 1h30, mais de um réu, 2h30. Um réu, 1h30, mais de um réu, 2h30. Tréplica e réplica. Qual que é o prazo, professor? Vamos lá. Término dos debates, se deseja fazer o uso da réplica, 1h. Tréplica, 1h também com o réu em plenário. O prazo, né, havendo mais de um réu,
é de 2 horas. E quando há mais de um réu, os defensores devem combinar entre si, né, a questão da divisão do tempo. Uma outra questão interessante é que se o réu for a júri e ele for condenado pelo júri e a sentença penal condenatória transitar em julgado, não há óbice nenhum também para ele requerer, né, a revisão criminal, porque já se tornou pacífico que cabe a revisão criminal também dos processos do Tribunal do Júri. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês para hoje. Uma aula bem rápida, bem simples, para vocês terem uma noção, se aprofundarem aí sobre o julgamento pelo júri. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe, que Deus proteja e que nós possamos continuar a fazer o nosso trabalho. Beijo no coração de cada um de vocês.